A graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Hoje eu quero trazer uma mensagem, na verdade, várias passagens que o Espírito Santo tem tratado comigo, que tem ministrado ao meu coração. Ele tem ministrado através de sonhos, ele tem ministrado falando, ele me falou, e ele tem ministrado através da palavra de Deus, de passagens. E é isso que eu quero trazer hoje. Amém? Vamos orar primeiro? Senhor Deus e Pai, Senhor, nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Senhor, que a minha boca seja usada para falar conforme a Tua vontade, somente a Tua vontade, que eu não acrescente nada de mim, Senhor. Me ajuda a falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vou começar lá em Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, versículo 6. Foi um dos primeiros versículos que o Senhor ministrou, que foi: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Ou seja, subverteu, foi destruída Sodoma e Gomorra em um momento e foi sem socorro. Mas o Senhor está dizendo: maior é a maldade da filha do meu povo. Deus tem ministrado constantemente ao meu coração acerca do pecado da idolatria. Nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar somente ao Senhor. Idolatria é amor excessivo a qualquer coisa ou qualquer pessoa. Amor excessivo, você colocar coisas ou pessoas na frente de Deus. Você cria para si ídolos. Podem ser até conceitos, ideias. Em vez de você buscar o socorro no Senhor, você busca o socorro em homens, em ensinamentos. Nós precisamos buscar o nosso socorro no Senhor. A nossa salvação só vem por meio de Jesus Cristo. E nós precisamos louvar e engrandecer somente ao Senhor. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca do pecado da idolatria. E é muito fácil nós levantarmos ídolos no nosso coração. E pior, como está dizendo aqui, maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi arrebatada, foi subvertida, foi consumida pelo fogo em um instante. Vou continuar aquilo que o Senhor ministrou, Ele também me deu lá em Jó, capítulo 20, a partir do versículo 27. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas, ou seja, em outra versão diz, uma inundação arrastará a sua casa. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. E esse versículo, antes de Deus me entregar esse versículo falando acerca dos céus que manifestarão a iniquidade, né, do homem, a iniquidade do povo, de uma terra, e que a inundação arrastará a casa, o Senhor ministrou aos meus ouvidos a palavra inundação. E eu comecei a pedir ao Senhor direção, o porquê que Ele me deu a palavra inundação. E o Senhor me deu os sonhos, eu já até falei aqui de um sonho que eu tive, em que uma casa, ela desabou, e eu ouvi uma forte voz dizendo, caiu, 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 3 vezes.
E nesse dia o Senhor me deu a palavra inundação. E constantemente o Senhor tem me trago a revelação de águas e mais águas, de inundações, da iniquidade, falando do juízo dele sobre a terra, através de inundação, de água, do céu se manifestar, né, para manifestarão a iniquidade do homem, e a terra se levantará contra ele. E está dizendo, esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Aquele que não se arrependeu, aquele que permanece na sua impiedade, na sua devassidão, aquele que permanece na sua maldade, na sua abominação, adorando a outros deuses e servindo a outros deuses. Mas pior é aquele, né, que está servindo a Deus, mas também serve e adora a outros deuses. No capítulo 4 de Amós, a partir do versículo 10 até o versículo 13, eu vou trazendo os versículos que o Senhor me trouxe. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Deus está dizendo, eu já enviei a peste contra vós. Os vossos jovens matei a espada. Os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ou seja, Deus já mandou a peste, e Deus já mandou a peste sobre essa terra. Mas ele está dizendo, contudo, vocês não se converteram a mim. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus subverteu alguns, como Sodoma e Gomorra. Foi subvertido num momento, num instante. E o Senhor, como arrebata uma madeira do fogo, ele arrebatou, ele resgatou, ele deixou que alguns sobrevivessem, que alguns passassem por esse mal, tirou-os desse mal. Contudo, não se converteram ao Senhor. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque é ele o que forma os montes e cria o vento. E declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus está dizendo que ele já tem um encontro marcado com o povo dele. E ele está nos chamando ao arrependimento, a nos convertermos. A nossa vida, e eu digo isso para cada um de nós, é algo que eu preciso viver. Ela precisa estar diante do altar continuamente, todos os dias. Nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas faltas, apresentar ao Senhor o nosso coração. O Senhor, ele não quer que nós o sirvamos somente com palavras, mas com as nossas ações, com a nossa vida. Nos entregarmos verdadeiramente, entregarmos o nosso coração para Ele, nos quebrantarmos na presença dEle. O Senhor, ele não quer que a gente o sirva pela metade. E essa palavra é uma palavra que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Ele tem dito muito e às vezes vem com uma palavra tão dura que, assim como Jeremias, né, que ele é conhecido como profeta chorão, às vezes falam assim dele, me dá vontade de chorar. Quando eu vejo as palavras que Deus tem declarado, que Ele tem me mostrado, me revelado, de juízo sobre essa terra, de juízo em cidades. E o juízo que Deus tem me mostrado é pela água, é com inundações.
Eu vi um desabamento. E uma forte voz, como voz de anjo, falava: caiu, caiu, caiu. Eu não sei exatamente o que o Senhor fará, mas eu sei que Deus avisa antes para que haja o arrependimento. Nós já vimos o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Sul, o que tem acontecido em outras localidades, em outras cidades. Deus, ele controla o tempo. Deus não perdeu o controle de nada. E nós precisamos nos voltar para Ele, porque o socorro vem de Deus. Deus nos diz para buscar o socorro nele, porque Ele pode nos dar o socorro, somente Ele pode nos livrar desse mal, somente Ele pode nos livrar. O Senhor, Ele é tardio no irar-se. O Senhor dá tempo de arrependimento, e como Ele disse aqui, Ele enviou a peste, mas não se converteram. Ele fez e Ele tem falado, mas estão endurecendo o coração e não se convertem a Ele. O nosso Senhor, Ele é justo e santo. E Ele manda o juízo por causa do tamanho da iniquidade que há na terra. Não é porque Ele quer castigar, porque Ele tem prazer. A palavra de Deus diz que antes o Senhor tem prazer em que um ímpio se arrependa e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte. Por isso que o Senhor me chama a trazer a palavra de arrependimento. Se arrependa enquanto há tempo. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se consagrar, é tempo de se separar em oração, de buscar o único que é digno de adoração e louvor, de buscar aquele que é o único que pode nos socorrer, nos livrar do mal, nos livrar da tempestade, nos livrar da ira do próprio Deus, do juízo que vem por causa do tamanho da iniquidade que está sobre a terra. Arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo. Ele se entregou por amor, se entregou à morte de cruz, se fez maldição para que a nossa culpa, a nossa transgressão fosse sobre Ele. E todo aquele que estiver nele, que pedir perdão ao Senhor, que se arrepender, não será condenado. Nós temos o Senhor Jesus para nos lavar e nos purificar. Que possamos nos converter, que possamos nos voltar para o único que pode nos socorrer. Deus tem avisado, e eu creio que não tem usado só eu para falar. Ele tem levantado os servos e servas dele para anunciar a palavra. Qual palavra? De arrependimento. Anunciar Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos purificar da nossa transgressão e nos purificar da nossa maldade. Ele é o único que pode nos dar vestes novas, limpas. No livro de Naum, capítulo 2, versículo 6, diz: as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Mais uma vez falando das comportas das águas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Em outras versões diz que haverá terror no palácio. E para finalizar, eu quero ler Salmos 22. Salmos 22. Esse o Senhor me deu pela manhã, a partir do versículo 16. Pois me rodearam cães, um ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim.
Força minha, apressa-te em socorrer-me. Esse Salmos 22 fala acerca do Messias. É uma revelação. Foi escrito um salmo por Davi, e Davi teve uma revelação do Senhor e escreveu acerca do Messias, acerca do Cristo, Jesus Cristo. E diz, que os malfeitores o cercou e transpassaram as mãos e os pés. Feriram as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, zombam de mim. Repartem entre si as minhas vestes, como fizeram. Se cumpriu essa palavra no Messias, em Cristo Jesus, e lançam sortes sobre a minha túnica. Assim foi. E assim também foi, que o Senhor é a nossa força. E todo aquele que pedir socorro, o Senhor se apressará em socorrer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele deseja que esse se converta dos seus maus caminhos e o busque e peça socorro dele. Que nós possamos nos voltar para o Senhor. Que possamos nos separar em jejum, em oração e pedir pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigada pela sua palavra. Que o Senhor ministre a cada coração, Senhor. O Espírito Santo que convence um homem acerca do juízo, acerca do pecado, acerca da sua justiça, Senhor. O Senhor é o justo juiz. O Senhor tem nos anunciado, nos chamado ao arrependimento. Que não venhamos endurecer o nosso coração. Que venhamos nos converter a Ti. Que venhamos buscá-lo com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa fechar as comportas dos céus. Não digo de não chover por completo, mas eu digo de evitar fortes chuvas que inundarão a terra. Segurar as comportas dos rios. Senhor, o Senhor tem ministrado e falado comigo acerca de inundações em cidades. Já há um tempo. E a gente viu, Senhor, o que aconteceu. E o Senhor continua ministrando ao meu coração. Que se convertam dos maus caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o povo se convertam dos seus maus caminhos e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, que não haja mais inundações, Senhor. Que o nosso coração possa desejar a Ti. Que possamos verdadeiramente buscar conhecê-lo, pois o Senhor é bom, o Senhor é cheio de amor, o Senhor é cheio de misericórdia. Que essa palavra chegue àquele que precisa se arrepender, aquele que precisa se voltar para Ti, Senhor. Nos socorre, Deus. Dá livramento. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Só tenho uma declaração. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se examinar. Peça ao Espírito Santo para que te mostre
aquilo que precisa ser transformado em você. Aquele que diz que não tem pecado já está em pecado, porque não existe homem ou mulher nessa terra que não peque. Nós precisamos de Jesus. Nós somos dependentes de Jesus e só Jesus pode nos purificar. Que possamos pedir o socorro dele, que possamos ser purificados por ele. Amém? Fica na paz de Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração, pois só ele convence acerca do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Tchau.